MJ Beats. You're my guest! Olá e bem-vindos a mais uma conversa. Olá, sempre um prazer estar aqui pra gente bater esse papo. E hoje temos um aviso especial. Esta análise é uma parceria com a MJ Beats. Exatamente. E o material que a gente vai explorar hoje é bem denso. É o texto Every Soldier Dies in His Glory, de símbolo à ameaça. Um título bem impactante, né? O texto se propõe a refletir sobre a desconstrução pública do Michael Jackson. E faz isso, assim, explorando duas leituras principais que os autores, Richard Mendelssohn e Joyce Castilho, apresentam. Uma delas tem um viés mais político. Isso. A ideia aí é que o Jackson deixou de ser, digamos, útil para o sistema quando a imagem dele começou a ficar mais questionadora, sabe? Já outra análise é mais pela ótica estrutural, da indústria mesmo. Entendi. Argumenta que ele foi meio que descartado quando parou de agir como um produto, mesmo sendo ainda super lucrativo por conta própria. Certo. Duas visões bem diferentes ou talvez complementares para um fenômeno tão complexo. Vamos começar então por onde o texto começa. Aquela fase inicial onde o Michael Jackson parecia ter o mundo aos seus pés, apoio de todo lado, inclusive institucional. Essas imagens com o presidente são marcantes. Sim, o texto bate muito nessa tecla. O Ronald Reagan, lá em 84, elogiou ele publicamente, né? Falou que era exemplo para a juventude americana, o sonho americano realizado. Era um apoio bem explícito vindo de um presidente republicano. E teve mais, né? O Bush pai também. Isso, George A.W. Bush. Nomeou ele artista da década em 90 e de novo em 92. Naquele período a imagem era essa. O cara que venceu, negro, global, bem-sucedido, e o ponto-chave que o texto destaca é que ele era visto como apolítico. Era útil, seguro, quase neutro nesse sentido. É interessante essa percepção de neutralidade, mas o texto argumenta que isso não durou para sempre. Onde que os autores veem essa virada nessa leitura política? Então, a análise aponta para a evolução da mensagem dele. Por exemplo, Man in the Mirror ainda era vista como aceitável, sabe? Focada na mudança individual. Comece por você. Mas aí chega Heal the World, em 91. E o que Heal the World tem de diferente? Bom, aqui a coisa começa a ficar mais complexa, segundo essa leitura política, né? O clipe de Heal the World nem mostra o Michael. Em vez disso, são aquelas imagens bem fortes. Guerra, pobreza, crianças sofrendo no mundo todo. Verdade. A interpretação do texto é que ele parou de falar só do indivíduo e começou a apontar para problemas do sistema. Problemas globais. A música deixou de ser só entretenimento. Virou também um discurso, uma ideia. E ideias, dependendo do contexto, podem ser vistas como perigosas, né? Desafiam o status quo. Entendi essa linha de raciocínio político. Mas você falou da outra perspectiva do texto, a que foca na estrutura da indústria. Como essa análise funciona? Seria algo mais, digamos, pragmático, tipo lucro, controle? Exatamente. Essa outra leitura que o texto traz joga o foco para a máquina da indústria musical. O Michael Jackson, ele não era só um artista. Ele virou pai, começou a tomar mais as rédeas da própria carreira e, um ponto crucial, ele era dono de um ativo valiosíssimo, o catálogo musical dele. E especialmente aquele catálogo dos Beatles que ele comprou. Ah, sim. O catálogo ATV. Isso. Aí ele diminuiu o ritmo de lançamentos, fez pausas na carreira, mas continuava ganhando rios de dinheiro com esses direitos autorais. Ele ficou financeiramente autônomo de um jeito que talvez não beneficiasse diretamente aquela máquina que sempre lucrou com ele, entende? Quer dizer, ele deixou de ser só o astro que gerava lucro direto com discos e turnês para virar talvez um obstáculo por ter tanto poder financeiro próprio. Essa é a tese estrutural que o texto explora, a ideia de que essa autonomia toda incomodou. Então, desgastar a imagem pública do Michael Jackson, ou até empurrá-lo para dificuldades financeiras, poderia ser visto como uma estratégia, sabe? Para forçar ele a voltar a ser uma fonte de lucro mais ativa, para a máquina seja voltando a gravar e fazer turnê sem parar, seja sendo pressionado a vender parte daquele catálogo valioso. Entendi. Nessa visão, a desconstrução toda não seria por acaso, mas um sintoma de um sistema que muitas vezes viu o artista mais como um ativo a ser controlado. E o texto faz alguma conexão entre essa ideia e o momento em que as acusações surgiram? Fala de algum padrão? Sim, o texto chama atenção para o timing.
A primeira leva de acusações sérias veio em 93, bem no auge dele como rei do pop. A segunda em 2003, que foi justamente numa época de conflito aberto dele com a Sony Music, de resistência a certas pressões do mercado. Faz sentido pensar nisso. E a mídia, como entra nessa história toda, segundo essa análise? A mídia é apontada como uma peça central nesse processo de desgaste. O padrão que o texto descreve é de escândalos inflados, campanhas de difamação que pareciam orquestradas, sabe? Transformando o artista numa figura de tabloide, uma caricatura. É quase como aquela frase do Duende Verde, que o texto até cita: "Nada é melhor para as pessoas do que ver um herói caindo." Nossa, que frase forte! Pois é, a espetacularização da queda virou um produto em si. Então, juntando essas duas leituras que o texto traz, a queda dele foi por quê? Pela política que começou a aparecer na arte dele, pela autonomia financeira que bateu de frente com a indústria, ou uma mistura explosiva das duas coisas? Olha, o texto parece sugerir que essa combinação é o mais provável. Ele não só sobreviveu, mas prosperou absurdamente dentro de um sistema que, por natureza, busca controlar seus maiores nomes, né? Ao se tornar tão autônomo, criativa e financeiramente, ele teria virado um problema para essa estrutura. E a solução talvez tenha vindo por esse caminho do escândalo, da destruição simbólica. Exploramos então essas duas facetas apresentadas no texto Every Soldier Dies in His Glory. A desconstrução do Michael Jackson, vista como reação política ao discurso dele, e também como uma manobra da indústria contra a independência que ele conquistou. E o que eu acho muito interessante, e o texto deixa isso bem claro no final, é que, apesar dessas leituras diferentes sobre as causas da queda, os autores são unânimes no respeito gigantesco pelo Michael Jackson artista. Eles afirmam que, embora a imagem pública tenha sido atacada de forma brutal, o legado artístico dele continua inquestionável, um farol de genialidade. Como o título sugere e o texto conclui, ele meio que caiu em glória. Uma análise realmente complexa e que faz a gente pensar muito. Fica até uma reflexão, né? Num mundo onde artista e marca se confundem tanto, o quão vulneráveis ficam os ícones de hoje se desafiarem o sistema? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Bom, ficamos por aqui. Até o próximo episódio, aqui na Beats. Tchau!